Hormônio vegetal. Os hormônios vegetais ou fito-hormônios são substâncias produzidas pelas plantas e que atuam na regulação do seu desenvolvimento e crescimento. A função dos hormônios é atuar como mensageiros químicos entre células, tecidos e órgãos das plantas. Atuam em locais específicos com o objetivo de desencadear uma ação. São conduzidos até o seu local de atuação pelo xilema e floema, porém também podem atuar no mesmo local onde foram produzidos. Os principais hormônios vegetais são auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. O ácido indolacético é a auxina natural mais encontrada nos vegetais. As auxinas são produzidas nas extremidades dos coleóptilos de gramíneas e nas pontas dos caules de diversas plantas. De modo geral, atuam no desenvolvimento das gemas laterais, tropismos e no desenvolvimento de frutos. Sua ação característica é o alongamento e expansão celular, promovendo o crescimento de raízes e caules. O movimento da auxina é chamado de unipolar, pois é unidirecional, do ápice dos meritemas em direção à base de folhas, caules e pontas de raízes. Citocinina. Esses hormônios têm como função atuar no crescimento de gemas laterais e na germinação de sementes, retardar o envelhecimento das folhas e entre outros. As citocininas são sintetizadas principalmente no ápice das raízes, embora possam ser sintetizadas também, mas em menor quantidade, em outros tecidos em crescimento. São atribuídas pela planta, das raízes até os brotos, pelo xilema. As citocininas dividem a divisão celular com a auxina, pois quando as concentrações dos dois hormônios estão de certa forma balanceadas, pode ocorrer o crescimento da célula sem que ela se divida. No entanto, quando a concentração da citocinina aumenta, ocorre o crescimento de gemas na parte aérea. Quando a auxina aumenta, ocorre a formação de raízes. Diversos hormônios interagem no controle da dominância apical. Acredita-se que a auxina inibe o crescimento das gemas laterais e estimula o crescimento do eixo principal do caule. Assim, na ausência desse hormônio e a ação das citocininas, ocorre o crescimento dos ramos laterais. O ácido abscísico desempenha importantes papéis como na manutenção da dormência das sementes e de gemas infrutíferas, além de controlar a síntese de proteínas e osmólitos relacionados à tolerância a condições de estresse ambientais ou patogênicos. Além disso, o ácido abscísico atua regulando a taxa de transpiração das células vegetais, promovendo o fechamento dos estômatos em situações de alta temperatura ou estresse hídrico, evitando com que haja perda excessiva de água. As giberelinas. As giberelinas são substâncias produzidas naturalmente pelas plantas e possuem diversas funções, como alongamento do caule, crescimento do fruto e germinação de sementes. É um hormônio vegetal, que pode ser encontrado nas raízes e folhas jovens, nas sementes em fase de germinação, nos frutos e meristemas. O etileno é um hormônio gasoso que atua principalmente no amadurecimento de frutas e é bastante utilizado na agricultura. Esse hormônio é produzido especialmente em locais que sofrem um processo de envelhecimento ou amadurecimento. Os efeitos do etileno são variados, destacando-se o amadurecimento de frutos, a senescência, envelhecimento de flores e folhas em abscisão, queda de folhas e frutos. Outra função que pode ser atribuída ao etileno é a determinação do sexo de flores de algumas espécies de plantas, como a das famílias Cucurbitaceae. Nessa família, o etileno aumenta a quantidade de flores femininas nos indivíduos. O etileno é bastante utilizado na agricultura para garantir o amadurecimento adequado de frutos, uma vez que desencadeia uma série de reações que alteram a coloração do fruto, provocam o amolecimento da parte carnosa e aumentam a quantidade de açúcares. Curiosidade: muitas pessoas utilizam o etileno para amadurecer frutos em sua casa, sem entender ao certo o processo. Ao enrolar frutas ou colocá-las em locais fechados, como o forno do fogão, estamos aprisionando o gás etileno, liberado pelos frutos, acelerando assim o processo de amadurecimento. O amadurecimento da banana é um processo natural em que a fruta libera o gás etileno e, assim, torna-se apropriada para consumo. O gás etileno é uma forma natural de um produto químico utilizado na fabricação de PVC.
a doricasdo de PVC e sacos plásticos. Tipicamente conhecida por seu processo rápido de amadurecimento, onde ela muda de estado e apodrece facilmente. Isso acontece porque, além de liberar altos níveis de etileno, causas externas também afetam a fruta e esse processo.